Costinha, nome artístico de Lírio Mário da Costa, foi um dos humoristas mais marcantes do Brasil. Dono de um humor irreverente, ousado e carregado de sarcasmo, ele conquistou gerações com seu estilo inconfundível. Mas por trás das risadas e do personagem atrevido, havia um homem que enfrentou longas batalhas pela saúde e que acabou deixando o país de luto no início dos anos 1990. Para entender sua morte, é importante voltar um pouco no tempo e lembrar quem foi Costinha e como sua trajetória intensa influenciou diretamente seus últimos dias. A vida de exageros que cobrou um preço alto. Ao longo de décadas de carreira, Costinha se tornou conhecido não apenas pelo humor, mas também por um estilo de vida marcado por excessos, principalmente o cigarro. Ele fumava compulsivamente, algo que fazia parte tanto de sua vida pessoal quanto de seu personagem no palco. Para ele, o cigarro era quase um adereço, presente em entrevistas, shows, gravações e bastidores. Esse hábito ao longo de décadas acabou trazendo sérios problemas respiratórios. Já nos anos 1980, Costinha começou a apresentar dificuldades frequentes para respirar, crises de tosse e episódios de falta de ar que o deixavam debilitado. Mesmo assim, ele continuava trabalhando, gravando comerciais, participando de programas de televisão e fazendo shows pelo país. Era comum que pessoas próximas relatassem que, nos bastidores, ele mal conseguia respirar entre uma apresentação e outra. O humorista escondia o sofrimento para não prejudicar a imagem de homem forte, barulhento e cheio de energia. A relação com o público e a nova geração de humoristas. Mesmo quando a saúde começou a falhar, Costinha ainda mantinha contato constante com fãs. Ele gostava de conversar com o público, dar autógrafos e ouvir histórias de pessoas que cresceram ouvindo seus discos de piadas. Muitos que o viram nas últimas aparições públicas relatavam que ele demonstrava enorme carinho por quem o abordava, mesmo quando estava debilitado. O Costinha fora das câmeras, um homem reservado e generoso. Embora fosse conhecido por seu humor atrevido, muitas vezes carregado de malícia e ousadia, fora das câmeras Costinha era descrito como um homem tranquilo, gentil e até um pouco tímido quando não estava interpretando seus personagens. Amigos próximos relatavam que ele era extremamente generoso, ajudando colegas que passavam dificuldades financeiras e oferecendo oportunidades para novos humoristas que tentavam entrar no meio artístico. Esse contraste entre a figura pública e o homem real se tornou ainda mais evidente após sua morte, quando colegas passaram a compartilhar histórias inéditas. Muitos contaram sobre sua disciplina profissional, sua dedicação em decorar roteiros e sua preocupação em não desapontar o público, mesmo quando sua saúde já não permitia grandes esforços. Após sua morte, muitos humoristas da nova geração passaram a reconhecê-lo como uma influência direta. Humoristas de stand-up, dubladores, imitadores e comediantes de programas populares citavam Costinha como referência, especialmente por sua capacidade de criar personagens exagerados e sua coragem em enfrentar temas adultos sem medo de crítica. O quadro respiratório que se agravou. No final da década de 80, foi diagnosticado com enfisema pulmonar, uma doença grave e degenerativa causada principalmente pelo tabagismo. O enfisema destrói lentamente os alvéolos pulmonares, reduzindo drasticamente a capacidade de oxigenação do corpo. Para muitos pacientes, tarefas simples como caminhar ou falar sem pausas tornam-se difíceis, e para Costinha, que vivia de falar, isso era ainda mais cruel. Ele passava por internações frequentes, e mesmo assim, não conseguia abandonar o cigarro definitivamente. Sua saúde oscilava muito, com períodos de melhora aparente seguidos por quedas bruscas. Os últimos dias de Costinha. Em 15 de setembro de 1995, após mais um período de agravamento do enfisema pulmonar, Costinha foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, em estado crítico. Nos dias anteriores à internação, ele já tinha apresentado grande dificuldade para respirar, estava fraco e com dores constantes no peito. Ao dar entrada no hospital, os médicos constataram que seu pulmão estava extremamente comprometido. A insuficiência respiratória era tão severa que qualquer esforço era perigoso. Ele foi colocado sob cuidados intensivos, recebendo oxigênio e tratamento para tentar estabilizar o quadro. Apesar dos esforços da equipe médica, seu organismo não respondia mais. O enfisema, que há anos destruía lentamente seus pulmões, havia chegado a um ponto irreversível. A morte do humorista. Na manhã de 16 de setembro de 1995, aos 72 anos, Costinha faleceu devido à insuficiência respiratória aguda, consequência direta do enfisema pulmonar avançado. A notícia se espalhou rapidamente pelos veículos de comunicação e abalou profundamente o meio artístico brasileiro. O Brasil perdia ali um dos humoristas mais autênticos e ousados de sua história. Velório e a comoção nacional. O velório aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu familiares,
colegas de profissão, admiradores e nomes importantes do humor brasileiro. Figuras da televisão, do rádio e do teatro foram prestar as últimas homenagens. Em depoimentos emocionados, muitos artistas lembraram como Costinha havia revolucionado o humor, especialmente com sua irreverência, suas histórias picantes e sua forma única de interpretar personagens exagerados, que pareciam ter saído das ruas do Rio de Janeiro. Fãs de várias regiões apareceram para se despedir. O clima era de tristeza, mas também de gratidão por tudo o que ele representou para a comédia nacional. O corpo de Costinha foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, deixando um vazio no humor brasileiro que nunca seria preenchido da mesma forma. A repercussão na imprensa e a reavaliação de sua obra. A notícia da morte de Costinha ganhou grande destaque nos jornais e telejornais de 1995. Logo após sua partida, críticos e historiadores do humor passaram a revisitar sua trajetória, destacando sua importância para a comédia brasileira. Com o tempo, sua obra foi analisada de forma mais técnica, valorizando elementos que antes eram vistos apenas como piadas simples. Sua construção de personagens, sua entonação característica, o uso de linguagem corporal e sua capacidade de transformar histórias cotidianas em cenas cômicas memoráveis. Além disso, muitos especialistas passaram a mostrar como Costinha abriu caminho para formatos de humor mais ousados no Brasil, influenciando programas que surgiriam anos depois, como Caceta e Planeta, shows de stand-up e humoristas que trabalhavam com paródias. A família e a vida após a morte do artista. A morte de Costinha também teve impacto profundo na família. Sua esposa e filhos, que ao longo da carreira sempre viveram sob a figura pública do humorista, precisaram lidar com o vazio deixado por alguém que, apesar da imagem espalhafatosa na TV, era o pilar emocional dentro de casa. Após sua morte, a família passou a preservar sua memória e seu acervo, guardando gravações, fotos, roteiros e objetos pessoais que hoje se tornaram peças importantes da história do humor brasileiro. Em entrevistas, eles sempre reforçam que, apesar de toda a fama, Costinha era um homem extremamente simples e apegado aos valores familiares. O impacto da sua ausência na cultura popular. Com o tempo, ficou claro que não surgiriam facilmente novos humoristas com o mesmo estilo. A irreverência de Costinha, combinada à postura brincalhona e aos personagens caricatos, era algo muito próprio dele. Sua ausência abriu espaço para diferentes estilos de humor, mas sua personalidade artística nunca encontrou substituto. Até hoje, suas gravações continuam circulando na internet, em programas de rádio, em coleções antigas de discos de piadas e em canais dedicados ao humor clássico. Isso ajudou a introduzir sua obra para novas gerações que nunca o viram ao vivo, mas se tornaram fãs de seu estilo inconfundível. Reflexões sobre sua morte e os alertas que ficaram. A morte de Costinha também abriu espaço para reflexões importantes sobre os efeitos do tabagismo e de hábitos prejudiciais à saúde. Muitos profissionais de saúde que comentaram o caso na época usaram o exemplo do humorista para alertar sobre os perigos do enfisema pulmonar e como a doença pode destruir gradualmente a qualidade de vida. Embora Costinha seja lembrado principalmente pela sua comédia, sua história também se tornou, sem querer, um alerta sobre a importância de cuidar da saúde, algo que muitos fãs comentam até hoje quando falam sobre seus últimos anos. Se você gosta de vídeos sobre histórias de famosos, curiosidades, biografias e acontecimentos marcantes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal.